Hoje, 6 de junho de 2022, estamos entrevistando pelo Programa de História Oral do TRT 18 a juíza aposentada Ana Deusdedite Pereira. Bom dia, doutora Ana. Bom dia. Doutora Ana, em que data e local você nasceu? Eu sou goiana, com muito orgulho. Nasci numa pequena cidade chamada Orizona, que é na região da Estrada de Ferro, em 4 de janeiro de 55. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? De lá, de Orizona, nós somos de lá mesmo. Meus pais eram agricultores, pequenos fazendeiros, lá na cidade de Orizona. Mudei para Goiânia em 1970. Qual o motivo da sua mudança para A Goiânia? mudança foi por causa de escola. Orizona tinha só até o curso ginasial naquela época. E como nós éramos 6 filhos, todos já na idade de 2º grau, meu pai resolveu mudar para Goiânia. Quando criança e adolescente, o que aspirava a ser ao tornar-se adulta? Então, na minha cidade tinha pouca opção, assim, poucas autoridades, mas tinha um fórum. E eu morava ao lado do fórum. E muito raramente tinha júri. E eu me encantava com aquele júri. Acho que na minha infância aquilo era um teatro. Então eu achava lindo, maravilhoso. Aí eu dizia, eu vou ser advogada, porque é muito lindo, né? E o meu professor de português era o único advogado da cidade. Então criei essa relação de afeto, sonho, ilusão com o direito desde criança, né? E você se formou, veio para Goiânia, se formou? Nunca pensei em fazer outra coisa a não ser direito. Vim para Goiânia já com essa ideia fixa. Atuou como advogada? Fui advogada, eu estudei no Colégio Pedro Gomes, estudei a vida toda em escola pública. Na minha Orizona, depois vim para Goiânia, estudei no Colégio Pedro Gomes, que era chamado Liceu de Campinas. E depois entrei na Universidade Federal, onde eu me formei em Direito, né? E aí comecei a advogar. Advoguei por 18 anos. Primeiro numa empresa estatal e depois fui para a luta mesmo. Como dizia na época, para o balcão do fórum. Como a magistratura surgiu na sua vida? O que a motivou a escolher a área trabalhista? Então, essa é uma história assim que foi meio por acaso, porque eu estava advogando e resolvi fazer um concurso para a Procuradoria do Estado de Goiás. Aí comecei a estudar com a turminha para esse concurso do Estado de Goiás, procurador. E fui aprovada, foi a primeira concurso que eu fiz para aquele órgão e fui aprovada. Fui até bem classificada, fui a 2ª colocada. E esse concurso, neste concurso aprovaram-se acho que 14 ou 15 pessoas. Só que o governador ficou demorando muito a nomear. Sempre eles tinham desculpa, o orçamento, não sei o quê. Nesse íntere, surgiu o concurso do TRT. Eu advogava na área trabalhista, sim, mas com menos intensidade. Mas como eu estava, assim, digamos, afiada na teoria geral do direito, direito civil, etc., aí resolvi estudar para direito do trabalho, especificamente direito do trabalho, processo de trabalho. E deu certo, né? Fiz o concurso aqui no TRT e acabei sendo aprovada também. Novamente em 2º lugar. Em que ano? Foi em 1998. Foi um concurso assim lindo, porque aprovaram 14 pessoas depois de muitos anos sem concurso. O tribunal foi uns 10 anos sem fazer. Aí foram aprovadas pessoas maravilhosas, né, minhas colegas, todas na faixa de 25, 26 anos. Apenas eu com 42 anos. Me senti a vovó da turma. E aí tomou posse imediatamente? Logo nós tomamos posse, o doutor Platão era o presidente do tribunal, sempre muito ágil, né? Logo tomamos posse. Alguns desses 14 já tomaram posse e foram para outras cidades, para outros tribunais, mas muitos ficaram. Na minha turma, faço questão de constar, o doutor Ari Lorenzetti me emocionei, né?
o primeiro lugar do concurso e de outras colegas maravilhosas, doutora Narayana, Nara, Cade, doutora Eneida, doutor Antônio, Maria Aparecida Bariani, vários que estão aqui e outros que se foram. Doutora Ana, e quando foi que você partiu para o interior? Logo que eu tomei posse, Sim. aqui no tribunal, eu tive uma conversa com o doutor Platon e eu estava vindo da diretoria da OAB. Eu era diretora tesoureira da Caixa de Assistências da OAB. Eu fiz uma carreira assim muito classista, fui conselheira e tal, muito ligada à advocacia. Aí eu disse para o doutor Platão, não vou ficar muito à vontade de ser juíza assim. Ontem eu era advogada, hoje ser juíza, em Goiânia. Eu gostaria de começar pelo interior. Aí ele falou assim, então a senhora vai ser a única, porque todo mundo está me pedindo para ficar na capital. Aí eu falei, eu prefiro ir para o interior para eu me adaptar à função e me afastar da advocacia da capital, que é onde eu militava, né? Aí ele me mandou para Jataí. O doutor César Silveira era o titular e estava há anos sem tirar férias, há 6 ou 8 anos. Aí lá eu fiquei 4 meses substituindo o doutor César. Ele tirou 1 mês, depois observou a vara, tirou mais 1 mês, assim, fiquei 4 meses lá. Foi a minha estreia. E ali, da advocacia para a magistratura, você sentiu alguma dificuldade? Eu senti muito. Eu senti a diferença muito grande da responsabilidade de decidir, de ser imparcial, quando eu estava acostumada a ser notadamente parcial a favor da parte, que era meu cliente, né? Então esse foi um desligamento, diria, doloroso, para eu me acostumar. Mas eu contei com a ajuda de muita gente, servidores muito bons. Naquela época havia juízes classistas, né? Que eu peguei uns juízes classistas muito bons, que me orientavam muito. Então foi uma passagem, digamos, dolorosa, mas rápida. Logo eu me adaptei. Você falou em juízes classistas. Na sua opinião, os classistas eram importantes na justiça do trabalho? É relativo isso, porque eu acho que era importante, mas não eram indispensáveis. O juiz togado conduz a audiência com tranquilidade. Depende muito do classista. Eu tive sorte, peguei classistas maravilhosos, profissionais mesmo da área trabalhista. Um era presidente do Sindicato dos Bancários de Jataí e o outro presidente do Sindicato dos Fazendeiros, produtores rurais. Então eram pessoas da área trabalhista, o que não acontecia em muitas varas. Algumas varas os classistas não eram ligados à atividade laboral. Aí eu achava mais difícil, mas Jataí me foi muito bom a convivência com os classistas. Eu diria que foi uma experiência, mas eu não repetiria se dependesse de mim. Além de Jataí, quais outras varas que você... Ainda como auxiliar, eu depois de Jataí voltei a Goiânia, onde eu fiquei na 6ª vara. Acho que por uns 6 ou 7 anos com a doutora Cátia, bom tempo. Foi a minha grande escola, porque em Jataí eu estava sozinha. Aí na 6ª vara ela era titular, eu a substituta. Então ali foi a minha escola, aprendi muito com ela, juíza experiente, né? Muito culta, muito decidida. Eu aprendi muito com ela, fiquei muitos anos com ela. Deixei a 6ª vara quando a doutora Cátia tornou-se desembargadora. Aí eu fui para Itumbiara, também para trabalhar com a grande amiga, a doutora Neide Terezinha, que era titular. Lá em Itumbiara a gente a chamava de Leide Terezinha, porque era a pessoa mais dócil, mais delicada que eu conheci. Também foi uma grande aprendizagem e uma convivência muito salutar. Mas logo ela ficou doente, eu fiquei sozinha também na vara, fiquei por uns bons anos lá. Depois voltei para Goiânia e olha a coincidência, novamente para a 6ª vara. Mas só que dessa vez a titular era a doutora Rosa Nair, com quem eu fiquei até que ela veio para o tribunal. Aí depois tornei-me titular. Quando eu tornei titular, eu estava na 6ª vara e fui ser titular em Mineiros. Foi a minha primeira vara como titular.
Há uma diferença assim, de responsabilidade em ser juíza substituta ou em ser titular? Como eu fui substituta muito tempo sozinha, eu não senti muito essa diferença. Mas dá uma grande segurança para o juiz substituto contar com o titular. É o juiz experiente, é o juiz que tem a última palavra. Pelo menos para mim, eu sempre respeitei isso. Eu sou auxiliar. Então, a determinação, a decisão é do juiz titular. Então, tive uma convivência bem harmônica, porque eu entendi isso. Eu já era madura, né? Entendi bem isso. Eu sei que tiveram os colegas que tiveram problema, mas eu não tive. Fui muito feliz como auxiliar de grandes juízes, né? Então, foi muito bom. Na sua opinião, quais os desafios do magistrado que atua no interior? Olha, as dificuldades. Quando eu comecei em Jataí, a gente sequer tinha uma sede. Era uma casa alugada, num bairro longínquo do centro. Difícil. A sala de audiência era um sobradinho, a sala de audiência era em cima, numa escada minúscula. Muitas vezes eu tive que descer e fazer audiência embaixo, porque as partes não tinham como subir aquela escada. Pessoas com deficiência. Você vê que no ano 98, 2000, não tinha essa preocupação com as deficiências físicas, acessibilidade, são temas que surgiram depois, felizmente, né? Então, a falta de estrutura física foi uma grande dificuldade. As distâncias, porque nós não tínhamos boa estrada, Jataí a estrada não era duplicada. A dificuldade até em ficar no hotel, achar um lugar para morar, era difícil, a gente ia sozinha dirigindo, né? Eu tinha um bom apoio do tribunal assim, na parte instrumental. Nunca me faltou computador. Naquele tempo não tinha notebook, era computador mesmo. Então, às vezes a gente tinha que fazer audiência na máquina de escrever porque faltava energia. Essas dificuldades, mas assim, nada que impossibilitava o trabalho, né? E peguei um movimento na Justiça do Trabalho estrondoso. 25 audiências dia era a minha média de trabalho, sem auxiliar. O juiz não tinha auxiliar para ajudar na decisão. Então, o que a gente fazia? 25 audiências durante o dia e sentenças à noite. Às vezes, a noite toda. Já passei muita noite com Coca-Cola e café. Doutora Ana, faça uma análise da evolução da Justiça do Trabalho em Goiás de 1998 até os dias atuais. Esperava que o TRT crescesse tanto? Olha, são dois mundos. Quando eu chego aqui, agora, e vejo esses prédios, a estrutura que o tribunal tem, a assistência que os juízes têm de assistentes técnicos, o quadro melhorou muito também de servidores, né? Na minha época, quase todos eram requisitados de prefeituras, de outros órgãos. Hoje, a realidade é outra. O tribunal é uma máquina, né? Que funciona com muito azeite. Servidores de altíssima qualidade, né? E eu tenho esses relatos dos meus colegas na ativa, né, que dizem isso. Alguns têm 2 assistentes nas varas, quer dizer, isso era meu sonho de consumo, que na minha época até despacho fazia de execução e tudo, porque não tinha assistente. Então a gente trabalhava muito. Hoje, eu acho que o trabalho manual é menor e a produção é maior. Então o tribunal hoje é mais ágil. A prestação jurisdicional é rápida, eficiente, muito mais do que no tempo que eu entrei. E acho que a qualidade também deve ter melhorado, eu acredito. São juízes muito jovens, muito competentes, muito brilhantes, né? Relembrando seus tempos de atuação na magistratura, como avalia a relação da sociedade com a Justiça do Trabalho no interior? Olha, foi a coisa que mais me chocou quando eu comecei no interior, foi o distanciamento. Ninguém sabia que era Justiça do Trabalho. As pessoas falavam Ministério do Trabalho. Hoje eu estava num hotel lá em Jataí e eu vi na mesa do café da manhã 2 senhores falando, hoje eu tenho audiência lá no Ministério do Trabalho. Como lá tinha o Ministério do Trabalho,
Aí quando eu cheguei na vara, a minha primeira audiência foi com esse senhor. Quer dizer, a cidade não conhecia a Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho era recluso na vara, porque acho que por causa do movimento mesmo. O trabalho era tanto, que não tinha como ele se comunicar com a sociedade, né? Eu me lembro que lá em Jataí eu perguntei para um servidor: aonde é o fórum aqui da Justiça Comum? Não sei. Você é novo aqui em Jataí? Não, tem 8 anos que eu estou aqui. Eu falei, você não sabe onde é o fórum? Quem é o juiz? Não, não sei. Como eu vinha da OAB, que tinha uma relação, eu fui ao fórum, conhecer o juiz. Aí ele disse para mim, é o primeiro juiz do trabalho que eu conheço. Havia um distanciamento entre a Justiça do Trabalho, a Justiça Comum e a OAB, e a sociedade civil em geral. O juiz não ia nas solenidades, porque ele não tinha tempo, né? Eu me lembro que lá em Jataí tinha, eu acho que ainda tem, um comando do Exército, uma base do Exército. Sempre recebia convites lá de solenidades e tal, e eu fui numa. E quando eu cheguei lá, eu era a única mulher. Aí veio logo um soldado e disse, quem é a senhora? Eu disse, eu sou a juíza do trabalho aqui, recebi o convite para ver a solenidade. Veio o comandante, tão feliz em me ver lá, né? Então foi uma coisa assim que me chocou, esse distanciamento. Como eu fiquei lá só 4 meses, não deu tempo de aproximar mais. O que não aconteceu nas varas onde eu permaneci mais tempo. Aí eu relacionei mais. Quais foram essas varas? Eu fiquei inicialmente como titular em Mineiros, mas antes como auxiliar passei por Rio Verde e Itumbiara e Aparecida de Goiânia. Itumbiara eu tinha grandes amigos, fiz grandes amizades lá, porque fiquei um tempo maior e quase como titular, porque a doutora Neide, que era titular, afastou-se por doença, então fiquei muito tempo lá. Então eu comecei a ir nessas solenidades, né? Até na igreja, que tinha alguma festividade, eu sempre ia. Eu sempre fui assim, muito relacionável. E aí gostei muito dessa cidade. Itumbiara, eu amei trabalhar. Depois Mineiros também, mas Mineiros eu fiquei um tempo curto. Não deu muito tempo. Mas tinha grandes amigos advogados lá, uns escritores, né? Tinha um advogado lá que era escritor, escrevia sobre Goiás. Eu quis fazer com ele uma exposição lá na vara, de fotografias do Cerrado. Lá tem o Parque Nacional das Emas, né? Não deu tempo, eu saí antes. De todas essas experiências que você teve nas juntas, né, na sua época juntas, do interior, qual a que mais te marcou? Eu acho que já está aí, porque eu comecei. Você hoje olha para trás e lembra. Já está aí, eu acho que porque foi a estreia, eu fiquei com uma estima grande. Mas como juíza substituta, eu acho que Itumbiara foi muito bom para mim. Uma vara pesadíssima, só tinha uma vara, muito pesada, muito assim, cheia de problemas, porque é uma vara limítrofe de estado, né? Então, era Minas Gerais, vindo para Goiás, havia um acordo de cavalheiros entre os advogados para não arguírem a incompetência da vara. Do lado de lá havia uma usina muito grande de cana de álcool. Então o movimento era fantástico, Itumbiara, né? Eram realidades de 2 estados. Foi uma escola para mim. E depois, como titular, a minha grande paixão foi a cidade de Goiás, onde eu me aposentei. É a minha segunda cidade, Goiás. Inclusive, sou cidadã vilaboense, então, para mim, é uma paixão, Goiás. Doutora Ana, na sua opinião, quais os desafios que a Justiça do Trabalho ainda tem pela frente? Olha, eu temo, inclusive, pelo futuro da Justiça do Trabalho, com estas modificações legislativas que não favorecem a Justiça do Trabalho, na minha visão, é claro. Eu entendo que a Justiça do Trabalho, eu não sei se ela terá vida longa, porque há uma tendência de afastar a jurisdição, não sei por que isso. O legislador cada dia quer mais retirar direitos,
retirar o acesso do trabalhador à justiça, dificultar a vida do trabalhador. Isso era uma coisa que era tão fácil, o trabalhador chegar na justiça, gratuita, hoje já não é tão gratuita, porque tem honorários, né? Então, eu não vejo com muitos bons olhos a esse futuro por parte da legislação. Acho que vai depender muito da atuação dos juízes, dos servidores, de desmistificar a justiça lá em cima, encastelada, e o trabalhador lá embaixo. Alguma coisa tem que ser feita para aproximar e mostrar, nós estamos aqui para ajudar, para equilibrar esses dois polos, o trabalhador e o empregador. E afastar da justiça aquela ideia, só o trabalhador que ganha, o empregador sempre está errado. Isso não é verdade, mas isso foi difundido, divulgado, então criou uma animosidade. E o país ainda é dominado pelos empregadores, pelas indústrias, pelo comércio. Então isso precisa acabar, mostrar que a justiça é imparcial. Não é o trabalhador que ganha, ganha quem tem razão. Às vezes não é o trabalhador, né? Então essa ideia de justiça trabalhista do trabalhador precisa acabar. Quem vai acabar com isso? A Justiça do Trabalho tem que fazer esse trabalho, de mostrar a sua cara verdadeira, a sua face, né? Enquanto magistrada, aconteceu algum fato inusitado que ficou na sua memória? E que Vários fatos inusitados, vários. Quando eu cheguei em Jataí, um pouco cômico, mas eu acho que todo juiz tem uma parte cômica. Quando eu cheguei em Jataí, fui fazer uma audiência, já tinha um mês ou pouco que eu estava lá, com umas partes de Caiapônia, que fazia parte da justiça. Quando chegou o advogado, eu o conhecia, porque ele era presidente da OAB de Caiapônia. Aí ele veio, me cumprimentou, disse, eu não sabia que você era juíza, tinha pouco tempo, né? Aí disse, olha, eu estou com uma parte aí bem complicada, porque ele é muito fanhoso, tem muita dificuldade em falar. Falei, não se preocupa, a gente vai, leva tranquilamente. Ele disse, olha, doutora Ana, ele tem dificuldades. Falei, não tem problema, foi bom você me avisar que eu vou ter paciência, né? Aí, quando começou a audiência, tentei conciliar, eu percebi a dificuldade dele falar. Além de fanhoso, ele era bem gago. Era um rapaz novo, uns 30 e poucos anos. E eu tentava falar, explicar e tudo, e ele não quis o acordo. Bom, fui ouvi-lo em primeiro lugar, né? E quando eu fui conversar com ele, tomar o depoimento, eu não sei por que eu fui aumentando a voz. Quando você vai falar com uma pessoa que tem dificuldade de falar, a minha tendência é começar a gritar, uma coisa estranha. Aí eu perguntava para ele as coisas. O senhor trabalhou? Assim, e fui aumentando a voz. No meio do depoimento, ele disse assim, doutora, eu sou fanhoso, mas não sou surdo não. Então foi uma coisa assim. Os classistas, os advogados, caíram na risada. Eu não podia cair na risada. E fiquei assim, pegando o processo, era físico, né? Assim, o processo, folheando para tampar o rosto. Foi uma situação muito engraçada. Várias outras tiveram, mas essa eu achei muito interessante. E esse advogado, que era meu conhecido, toda vez que ele me encontrava, ele me cumprimentava assim, bom dia, assim, imitando fanhoso. Ficou uma coisa assim folclórica lá. Doutora Ana, quando vem em sua cabeça o nome TRT, considerando 19 anos? 19 anos. 19 anos de prestação de serviço à instituição. O que lhe vem à mente? Uma vida, né? Uma vida que eu dei o melhor de mim e recebi muita coisa boa também. E hoje eu estava me lembrando, comentei aqui, inclusive, de um programa que nós começamos aqui, na época da presidência da doutora Alba Lusa, que chamava-se Justiça na Comunidade. Nós fizemos a primeira edição, a doutora Neide e eu. Nós estávamos em Rio Verde, que era uma vara pesadíssima,
e dedicamos de corpo e alma a esse programa. E fizemos elaboramos o projeto, levamos para o TST, foi aprovado com algumas críticas da administração do TST, que achava que a justiça não tinha que ir para o meio do povo. Esse programa, ele se baseou muito no programa que o TJ fazia, que era também a Justiça na Comunidade, né? Com a doutora Iraci, uma juíza que levava o TJ para os bairros e fazia um movimento enorme. E nós copiamos isso dela, pegamos muita coisa dela, pegamos muita coisa do programa da Ana Matra e montamos o nosso, que ficou maravilhoso. E fizemos a primeira edição no bairro São Francisco, aqui em Goiânia. Era um teste, né? Tinha mais de 3.000 pessoas, para você ter ideia. Ali nós contamos com parceiros assim, a Caixa Econômica, que foi fazer o CPF, o Ministério do Trabalho, que fazia a carteira de trabalho, a Secretaria Municipal de Saúde, que foi fazer vacinação. Chegava pessoas lá em Goiânia, eu estou falando de Goiânia, que perguntavam assim, onde eu falo com o senhor CPF? Tem ideia disso? Um trabalhador morando em Goiânia, que não sabe o que é CPF. Então, ali nós fizemos uma parceria com vários órgãos, SENAC, e prestamos um serviço durante 2 dias para milhares de trabalhadores. E fizemos lá várias audiências, agendamos. Esse programa nós tivemos várias etapas. Primeiro nós fizemos o cadastramento, a pessoa que queria. Agendamos as audiências, as pessoas foram fazer audiência lá. Foi num órgão lá que tinha uma sede lá no bairro São Francisco. E uma colega, 2 dias antes, teve uma ideia. Vocês já pensaram que vai chegar gente lá que não tem roupa para entrar? Aí nós falamos, não, isso não é possível. É possível sim. Várias pessoas chegaram descalças, levamos algumas sandálias havaianas, algumas camisetas do programa e permitimos que entrassem de bermuda. E vários juízes participaram fazendo audiência, alguns se emocionaram porque não sabiam da necessidade do povo trabalhador aqui no bairro, perto do centro. Então foi uma coisa que me marcou. Hoje, a Ana Matra tem um programa semelhante que nunca parou, né? E hoje, para meu orgulho, a minha filha que é a coordenadora desse programa. Fala o nome da sua filha. Laís Alcântara, que é a juíza auxiliar da Vara de Goianésia. E ela está coordenando. Então, esse programa foi uma coisa assim, e aproximou, dentro desse projeto de aproximar a justiça mesmo da comunidade, né? O novo presidente que assumiu depois da doutora Elba não quis dar prosseguimento, mas, para minha alegria, isso tornou-se uma portaria, não sei se é lei ou portaria, a justiça itinerante tornou-se obrigatória. Então, você veja que a gente estava no caminho certo, fomos pioneiros no Brasil nesse programa, e a gente estava certo, porque depois veio a determinação de fazer isso como justiça itinerante. A vara, o juiz ir para as comunidades, com menos gente, menos parceiros, né? Mas tornou-se uma obrigatoriedade, hoje é obrigatório. Então, esse é um programa que eu acho interessantíssimo, a justiça itinerante. Eu fiz essa justiça itinerante quando juíza de Goiás. Fiz em Mozarlândia, fiz naquela região que é de uma carência total. Imagina a alegria das pessoas, né, que não precisava se locomover 70, 80, 100 quilômetros para fazer uma audiência, né? Doutora Ana, eu estou me recordando aqui daquele período, daquele movimento a favor da extinção, né, da justiça do trabalho. O que você fez naquela época contra aquele movimento? Aquilo foi uma coisa chocante, né? Nós tivemos uma grande comandante aqui, que foi a doutora Ialba, né? A doutora Ialba movimentou a justiça do trabalho, não só em Goiás, no Brasil. Eu acho que esse é um tributo que deve ser dado a ela. Muito do que não foi feito contra a justiça do trabalho deve-se ao TRT de Goiás. Porque o TRT de Goiás encheu Brasília de gente,
movimentou políticos, deputados. O doutor Ialba entrava no Congresso, aquele monte de gente, juízes, né? Fizemos vários movimentos aqui na porta da Justiça do Trabalho. O prédio da Justiça do Trabalho era quase que um barracão comprido, né? De uma simplicidade, uma humildade. Nem por isso movimentamos, enchemos ônibus, né? Fomos para Brasília, fui várias vezes com a doutora Ialba no Congresso. Um grupo de juízes que participou disso. Eu gostaria de fazer esse registro. Acho que a Justiça do Trabalho deve muito a esse movimento, da doutora Ialba, contra a extinção. Porque havia uma armação feita para a extinção, comandada por um senador, né, que Deus o tenha lá, que queria extinguir a Justiça do Trabalho. Sobre a sua participação na Matra, você poderia falar mais a respeito? Então, logo que eu cheguei na Justiça do Trabalho, fui convidada para ir para a Matra, né, como diretora. Eu disse, gente, eu estou saindo de um movimento tão grande que a OAB, me dá um tempo. Mas logo entrei no grupo, que a presidência nessa época era o Dr. Marcelo Pedra, né? E ele, não, vem Ana, você tem uma experiência associativa. E foi um período muito glorioso, muito bom. A convivência, o tribunal era muito pequeno, poucos juízes, né? E nós fazíamos um grupo muito unido na Matra, não tinha grandes disputas, e então não tinha uma rivalidade entre juízes, a antiguidade era um dogma, né? Então nós tivemos um período muito bom na Matra. Participei lá com o doutor Daniel, presidente, doutor Marcelo Pedra, doutor Luciano Crispim. Uma época gloriosa, muito boa, muita festa, muita animação e defesa das prerrogativas, que não era um trabalho muito grande, porque a Matra era muito ligada à administração do tribunal. Era quase que um segmento, né? Não tinha animosidades. Era uma amizade mesmo entre a diretoria da Matra e a diretoria do tribunal. Não me lembro de nenhum embate de grande porte nesse período. Você falou ainda há pouco sobre os desafios da Justiça do Trabalho. Eu te pergunto, quais são os desafios do nosso tribunal? Quais os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Eu acho que essa aproximação com a sociedade, que é um desafio. Eu sei que o tribunal tem um desafio anual, que é o orçamento, e ele está sempre brigando ali para manter-se de pé. Essa é uma luta que eu acho que vai ser eterna. E o tribunal vai ter que contar sempre com essa força que é o seu quadro de juízes e servidores para manter-se de pé. É um desafio manter-se de pé com a mesma qualidade. Infelizmente, às vezes lá fora eu escuto críticas, né? Ah, não é bom, caiu. Acho que isso é cíclico, mas acho que o tribunal tem um quadro muito bom e a luta dele de manter esse quadro, esse nível de qualidade, é que vai ajudar ele manter-se de pé, né? E a administração ter essa sensibilidade para isso, né? Para pessoas, menos prédios, menos justiça, mas pessoas, valorizar isso, né? O juiz precisa ser muito valorizado, porque ele é o comandante do barco. Eu penso assim, é claro que ele não rema sozinho, tem um monte de remadores ali, mas esse comando é essencial. O juiz precisa ser muito mais valorizado do que é. Eu penso assim. Hoje o juiz não é valorizado, como era na minha época. Vejo o juiz hoje assim, como um servidor graduado. Não é isso. O juiz administra a justiça, é diferente. Ele tem que ter esse poder, tem que ter ciência disso para ele ser imparcial. A partir de suas experiências, que palavras você deixaria para um pretenso magistrado hoje trabalhista? Então, eu sempre falo isso para minha filha, né? Porque eu deixei o tribunal e deixei aqui o que há de melhor de mim, que é a minha filha, que me dá muito orgulho de ser juíza trabalhista, né? Eu sempre digo para ela, não esqueça do seu sonho. Você sonhou em ser juíza, você lutou para ser juíza.
anos estudando para ser juíza, se preparando para isso. Não esqueça disso. Eu cheguei aqui onde eu quis, então não menospreze a função. Nunca menospreze. A função é muito maior do que você. Então não esqueça disso. Eu gostaria de falar isso para os juízes jovens que chegam e acham, terminei a minha luta, passei, agora sou juiz. Não é assim, a sua luta está só começando. Então não esquecer desse sonho de distribuir essa justiça com equidade e com humanidade. Porque o juiz não é um técnico. Técnico é um computador, põe lá, sai a sentença. Não é isso. O juiz tem que ter a humanidade de ver o que está por trás daquela parte. Se fosse, eu sempre, quando eu ia fazer audiência, eu pensava assim, se fosse eu que estava sentada ali, reivindicando, digamos, uma indenização, como eu estaria? Então o juiz tem que ter essa visão humanística, porque senão ele vai se tornar um mero número. E o juiz, principalmente porque a justiça trabalha, recebe muito juiz jovem, muito jovem. Eu penso que esse é um lado que o tribunal tem que investir, no lado humanístico do juiz. A formação técnica é importante? É. A atualização legislativa é importante? É. Mas o lado humanístico ainda é maior para mim. Eu daria este conselho ao juiz: não se esqueça do seu sonho de ser juiz, de tornar-se juiz, de ser um juiz humano. Esse é o conselho que eu daria. Doutora Ana, você se aposentou em 2017, né? Uhum. Se adaptou bem, sem uma rotina pré-estabelecida? Como está a vida de aposentado? Muito boa, eu diria, porque eu optei em aposentar no momento que eu quis e com saúde. Então isso é uma raridade, né? Muitos dos meus colegas, muito mais jovens do que eu, estão se aposentando por doença. Eu não, eu optei em aposentar porque ganhei a maior gratificação da minha vida, que foi tornar-se avó. Aí eu disse, eu preciso curtir os meus netos. Como eu estava no interior, e eu estava em Goiás, e vivia em Goiás. Goiás era a minha casa. Eu amo a cidade de Goiás. Aí eu quis mudar-me para lá, com a minha família, com meu marido, mas aí a minha filha já estava aqui, ela passou em Cuiabá e conseguiu uma transferência para Goiânia, remoção. Aí estava aqui e logo me deu um neto. Falei, como eu vou mudar para Goiás? Deixar o meu neto aqui. Aí eu me mudei de Goiás, com muita dor no coração, porque Goiás para mim foi a casa que eu encontrei. Hoje, se alguém me pergunta de onde você é, eu costumo lembrar que eu não sou de Goiás. Tenho o maior amor por aquela cidade, onde eu me integrei totalmente à sociedade, a tudo. E quando eu decidi aposentar, com essa dor de deixar Goiás, mas com o amor de ficar perto do meu neto. E logo depois ganhei o segundo neto. Então, a minha rotina hoje é muito ligada a eles e as minhas atividades, assim, sociais, né? Tem alguns programas que eu gosto de participar, sociais, né? Na igreja, na sociedade que eu moro, e algumas atividades intelectuais, porque a mente não pode parar, né? Hoje eu sou uma estudante de línguas, estou estudando inglês, gosto de viajar e vou levando a vida assim com muita alegria. Com muitos grupos, participo de vários grupos, é uma coisa que eu daria um conselho a quem se aposenta. Não ficar sozinho. Acredita que eu tenho um grupo até de canastra? As canastosas. Jogadoras de canastras que se encontram todo mês, um grupo de 30 moças, mulheres, que vão jogar. Participo de outro grupo, as viajantes, que se encontram para viajar. Sabe? O grupo do leite, que é para arrecadar leite para dar para as creches. Então, eu estou sempre em um grupo, agora em 4, já com convite para outro. Então, assim, um conselho que eu daria, não fique sozinho.
porque é muito bom você estar em grupo. Então, às vezes, eu não dou conta de fazer tudo que eu tenho para fazer. Esse mês de junho eu estou comprometida, todo dia tem uma coisa. Festa junina aqui, distribuição de alimentos ali, e essas coisas todas que me enchem o tempo, né? Sente falta dos colegas? Muito, tenho muita saudade deles, mas não me afastei. Você vê que hoje eu estou na diretoria dos aposentados da Amatra. Quer dizer, eu tenho convivência, né? Como que é? E tem esse um grupo na WhatsApp de conversar com eles, né? Todo dia. E também nas reuniões, infelizmente as reuniões estavam sendo online, né? Mas agora está voltando a ser presencial. Como que é esse grupo de aposentados da Matra? Então, que nós temos vocês um grupo e uma forma que eu encontrei, já que foi estabelecida pelo meu antecessor, doutora Taíde, é o WhatsApp, que hoje é a comunicação universal, né? Então, a gente conversa, eu troco dados, informações que eu recebo da diretoria da Anamatra, porque tem a diretoria nacional, da qual eu faço parte também. Então, eu pego informações, lutas pelo salário, lutas pelas conquistas sociais, eu vou repassando para eles. E agora estou num projeto, criando um novo projeto de trazer os aposentados para conviver mais com o pessoal da ativa. Fiz agora, sexta-feira, o primeiro almoço dos aposentados, com a diretoria da Amatra, no restaurante. Não foram todos, mas foi o primeiro, não vou desanimar, vou continuar. Já estou programando o segundo, agora aqui na Amatra, junto com os da ativa, para que se crie um grupo só, não tenha esse distanciamento, aqui os ativos, aqui os inativos. Meu sonho é juntar isso tudo numa categoria só, juiz do trabalho. Então, quero chamá-los para participar. Alguns estão bem isolados, isso eu não gostaria de ver. Alguns estão doentinhos, né? Quero que eles venham participar. Vamos fazer um almoço de novo, fazer alguns eventos, né? Penso, mas é sonho, né? Ver assim a atividade cada um, porque alguns tocam piano, outros pintam, fazer alguma demonstração aqui para mostrar que o juiz aposentado continua gente. Doutora Ana, estamos saindo de uma pandemia causada pelo coronavírus que assolou o mundo inteiro. Na sua opinião, qual a maior lição deixada pela pandemia? É difícil eleger a maior, porque acho que foram muitas lições. A primeira, de que nós somos vulneráveis. Vulneráveis a quê? A tudo. A um vírusinho que ninguém consegue ver. E levou tanta gente boa para a cama, para a UTI e para a morte. Nós temos que ver a nossa insignificância. A primeira grande lição. Quem somos nós? A segunda, precisamos do outro. Ficar sozinho, isolado, é muito triste. Ficar em casa, sem contato, até com a família. Lembra do início da pandemia? A gente podia ver os filhos, não podia ver meus netos. Uma coisa muito triste é o isolamento. Uma grande lição que eu acho que ficou. O que é o isolamento? Olha que tristeza que é. A pessoa não tem ideia do que é saber, não posso ver as pessoas. Muito triste isso. Essa é outra grande lição. A terceira, que nós precisamos do outro. E esse outro nem sempre é uma pessoa importante. Nós precisamos daquela pessoa para entregar o gás na sua casa, aquela pessoa que vai na sua casa para fazer uma limpeza, que não estava indo. Olha como nós precisamos de todo mundo. Precisamos do médico na pandemia, mas precisa muito do enfermeiro também, né? Então, essa grande lição de que a humanidade estava muito desassociada e que eu acho que a gente deve sempre pensar nisso. Nós somos um mundo imenso, mas muito pequeno, que ele se torna pequeno quando você precisa se unir às pessoas, né? Que mensagem gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? Que aqui passou uma juíza apaixonada pelo trabalho, emotiva, que não só fazia audiência e sentença, que participava da sociedade,
Na cidade de Goiás, eu levei a justiça para as escolas. Fiz a escola um berço do conhecimento da justiça do trabalho. E aproximei-me de todas as entidades civis da cidade, da APAI, onde eu consegui até doar uma van para conduzir as pessoas. Goiás é uma cidade de difícil mobilidade, né? Porque é de pedra, o piso. Aquilo me comovia, ver aquelas pessoas tentando descer aquelas pedras, aquelas ladeiras para ir para a sede da APAI. A primeira oportunidade que eu tive numa ação civil pública, eu consegui a doação de uma van para a APAI. Porque faz parte de nós. A APAI é a parte da cidade de Goiás que estava muito necessitada. Eu, como juíza, podia ajudar. Acho que é um depoimento que o juiz deve ter, é esse. Eu posso ajudar a sociedade. Não só fazendo audiência, sentença, cumprindo o meu papel, mas como um cidadão que tem poder. Use o seu poder para ajudar. Então, eu fiz esse trabalho em Goiás e foi muito gratificante, que eu daria esse conselho para qualquer juiz. O que está e o que virá. Aproxima da sociedade, você vai ouvir o que ela quer de você. E você vai perceber que pode fazer muita coisa nas ações civis públicas com a ajuda do Ministério Público. Hoje eu digo que eu ajudei muitas pessoas, né? Muitas entidades, né? Lá em Goiás, em outras cidades, né? O Corpo de Bombeiro da cidade de Itaberaí foi feito pela Justiça do Trabalho, né? Com ações, com dinheiro das ações civis públicas, né? E muitas coisas que a gente fez na cidade também, assim, movimentos para ajudar essas entidades, né? Uma ajuda, o seu pedido como juiz, assim, vamos ajudar o Festival de Sorvete da Sociedade dos Velhinhos aqui. O Asilo de Goiás Velho, para mim é uma casa maravilhosa. A irmã não gosta de chamar de asilo, Lar São José. Então eu fiz um trabalho lá, de todo mês levar os meus servidores para um lanche lá. Eu patrocinava financeiramente o lanche, com uma coisa simples, e levava meus servidores comigo. E alguns advogados. Depois não foi preciso eu ir mais, eu ia como convidada. Os advogados começaram a fazer, um ou outro via, doutora, como que eu faço o lanche? Eu disse, só você ligar lá e agendar, leva o lanche. E o que é você conviver com 90 velhinhos lá, né? Então, é essa parte que eu queria ver o juiz do trabalho fazendo e que a minha filha está fazendo. É aproximar da sociedade, da sua cidade. Aí em Goianésia, Uruaçu, tem a APAI, tem escola, tem asilo, tem creche, tem escolas de crianças, de jovens que precisam de algum conhecimento jurídico. Eu fiz palestra lá para a Associação dos Empregados Domésticos, que tinham perguntas assim, tão simples, mas que para eles era muito importante, né? E uma vez a diretora da escola me fez uma pergunta, me fez um pedido, achei assim tão inusitado. Ela falou, a senhora pode vir de toga? Eu disse, por quê? Eu acho que eles nunca viram um juiz. Aí eu levei a toga, vesti a toga, fiz uma palestra para os jovens adolescentes, os pais, e muitos vinham tocar em mim, acredita? Nossa, doutora, a senhora é doutora mesmo? Eu nunca vi um juiz. Então, são coisas assim que eu acho que o juiz pode fazer e que eu deixaria como legado. Não meu, mas de vários que fazem isso. Aproxima. Essa sociedade precisa de nós. Essa sociedade paga nosso salário, ela é carente, ela precisa, às vezes, de uma palavra, de um estímulo, né? De um conhecimento básico do que é um direito trabalhista, que é um direito, não precisa nem ser trabalhista, de cidadania. Esse programa da Namatra é muito bonito, chama Direito e Cidadania. É muito bonito você levar o que você tem. O juiz é um cidadão muito agraciado, ele é um destaque na sociedade. Pensa quantas bênçãos ele tem. Leva isso, não custa uma hora, meia hora
no mês, na semana, você faz um bem enorme para essa sociedade que você vive, principalmente no interior, onde é mais carente, né? São sociedades, às vezes, muito carentes. E isso é muito importante. O juiz, antes de tudo, é gente, né? Quem é Ana Deusdedite Pereira, na opinião de Ana Deusdedite Pereira? Uma juíza aposentada, uma vovó feliz, uma mamãe realizada com 2 filhas lindas, maravilhosas, 2 profissionais, verdadeiras cidadãs que eu consegui formar, né? As minhas 2 filhas trabalham com a sociedade, fazendo esse trabalho social. Uma é turismóloga, gerente de um resort muito grande em São Paulo, mas não se afastou. Há poucos dias ela disse, não posso falar com você agora porque estou programando a festa junina na creche. Quer dizer, isso me deixa tão feliz, né, de perceber isso. Então, eu diria que eu sou uma mulher realizada, muito bem casada, com 2 filhas, 2 netos e com a sensação de que cumpri o meu dever como profissional, como advogada e como juíza. Esta parte eu cumpri, mas eu tenho muito que cumprir como cidadã. Uma longa estrada para cumprir, para ajudar, para estar presente aonde for necessário. Doutora Ana, na sua opinião, o que é a vida? Um desafio, a vida é um desafio, que você tem que saber entender as lições, porque às vezes você está numa escalada, leva um tropeção e tudo volta do avesso. Eu vi isso várias vezes, né? Uma vez um grande advogado me disse assim, eu guardei isso, um grande advogado disse assim, eu disse, parabéns para você, que está fazendo um grande sucesso, foi no início do STJ, e ele se destacando. Ele falou assim, não se engane, Ana, isso tudo eu vou perder se eu tiver um tremor na boca ou começar a mancar, ou entortar a boca ou não abrir o olho. Eu disse, por que você está dizendo isso? Ele falou assim, porque a vida é assim. Você está numa escalada e só tem luz, mas de repente uma lâmpadazinha apaga e você começa a perder todo o seu brilho. Nós somos feitos de veias e vasos, uma veinha te derruba. Eu nunca esqueci isso, né? Porque era um advogado muito famoso. E logo depois ele morreu. Jovem, cheio de sucesso. A hora que teve um acidente, morreu. Um grande amigo, um grande professor, Dr. Eli Alves Forte. E isso, eu fiquei com isso, sabe? E hoje eu vejo que tanto colega brilhante que tem esse tropeção, né? Então, a vida é esse desafio de você saber isso, hora que é luz, hora que não é luz, a hora que você está voando e a hora que você tem que rastejar. Quais os dissabores que você teve aqui no tribunal? Tive vários dissabores, algumas desavenças, especialmente com advogados, poucos advogados. E foi muito doloroso isso. Essas desavenças com advogados que não sabiam, não souberam, não quiseram entender que o juiz tem que ter autoridade. Às vezes você é muito afável, muito delicada, mas há momentos que você precisa, é necessário ter autoridade. E hoje eu atribuo que talvez eu não tenha sabido fazer esse papel com muita qualidade e criou esses dissabores com alguns advogados. Foi uma tristeza muito grande para mim, porque eu vim da classe da advocacia, com quem eu trabalhei tantos anos, cheguei ao máximo a diretora da OAB, né? E tive esses dissabores com esses advogados, poucos, graças a Deus. A maioria foi muito bem, mas aqui em Goiânia, especialmente, eu tive esses dissabores. Tanto que eu nunca quis voltar para Goiânia. Tive várias condições de remoção para Goiânia, estando no interior, porque no meu concurso eu fui a segunda colocada, então
eu tive chance de vir para Goiânia muito antes de vários colegas, que eu fui abrindo mão e eles foram vindo. Então, quando surgia a vaga, Ana, se você vem agora, eu pensava, vou, não vou. Optei a vida toda em não vir, porque fiquei marcada com isso, né? Então, preferi o interior. Então, foi um dissabor que foi muito doloroso. E também com alguns colegas, algumas desavenças, uma grande tristeza que eu prefiro não relembrar, com um grande amigo, juiz, hoje desembargador. Eu tenho que agradecer, em primeiro lugar, a lembrança do meu nome, porque são vários juízes, né? Nem todos podem, porque não tem nem espaço. Você foi indicada pelo Dr. Daniel. Pois é, um grande amigo, um grande cidadão, né? Com quem aprendi muito, Dr. Daniel. Eu sempre digo quando alguém, quem é o presidente do tribunal? Eu digo, é um gentleman chamado Daniel Viana, porque ele é um gentleman, né? Um lorde no trato, na gentileza. É uma pessoa fantástica, né? Um pai de família maravilhoso também. Então, eu agradeço muito a ele de ter lembrado meu nome, a vocês, a equipe. Peço desculpas que eu acho que não é meu hábito de falar, né, para a câmera, não tenho essa habilidade que vários colegas têm, nunca fui professora, não tenho essa habilidade. Desculpa aos ouvintes, aos telespectadores, porque eu não tenho essa habilidade. Mas eu quis passar para vocês a minha emoção, o meu coração, a minha alegria de dizer sempre, eu sou uma juíza do trabalho. Muito obrigada. E você estará para sempre na memória do nosso tribunal. Eu que agradeço. Obrigada.